Olá, esse é o seu podcast História da Música Cristã no Brasil. Muito obrigado e uma ótima viagem na história da música cristã do Brasil. Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ô, rapaz, que satisfação, que honra poder estar conversando Esse aqui. lugar mais claro. Opa, conversando com você. Seja muito bem-vindo aqui, aproveitando essa fase aí de que as pessoas pararam e eu estou aproveitando para gerar conteúdo, né? Eu estava dizendo no começo, estou aproveitando para falar de história com quem fez história. E é uma Legal. grande alegria falar com você. Seja muito bem-vindo. Te chamo Luciano Manga, Manga, pastor. Você que diz aí como quer ser chamado. Manga, pode ser manga. Manga. Seja bem-vindo, querido. Porra, prazer, cara, prazer. É uma Eu que agradeço. alegria muito grande. E nós temos aqui, nesses dias, falado muito de história, né? E eu queria iniciar essa conversa perguntando para você como foi o teu início com música, quais foram as tuas influências, se você cresceu num lar evangélico, como é que as coisas começaram na sua vida musicalmente e na música cristã. Eu não vim de lar evangélico, então as minhas influências musicais, na grande maioria, vieram da minha mãe. Então eu cresci ouvindo muito instrumental, orquestra, porque ela gostava de, principalmente trilhas de cinema e música italiana. Então eu cresci ouvindo isso. E também muito da bossa nova, né? Hum. Então, depois lá pelos 11 anos de idade, aí eu comecei a ouvir Beatles, Johnny Rivers e Bob Dylan, é o que tinha. E lógico, aí quando fiquei um pouco mais na faixa aí dos 13, 14 anos, aí o rock and roll começou a fazer parte da minha vida. Entrou na Então veia. aí vieram as bandas que estavam despontando na época, como Deep Purple, Led Zeppelin, Nazareth, Rush, enfim, é, The Who, e Pink Floyd, Uau. Yes. Então tudo isso eu mergulhei de cabeça, ouvi muito. Emerson, Lake Palmer, Alice Cooper, então enfim. No Brasil tinha uma pegada mais MPB, né? Não tinha um cenário de rock Não, muito forte tinha, nessa época. tinha um cenário, mas ele era ainda muito pequeno. Você tinha os Mutantes, Uhum. tinha uma banda paulista chamada Mandy Brasil, que eu ouvi muito, eu gostava muito, né? Foi mesmo nos anos 80 que aí a gente já tem um O rock cenário brasileiro. diferenciado, que aí você já tem o Traje a Rigor, você já tem os Titãs, O rock né? de Brasília é muito forte, né? Aí o Rock de Brasília aparecendo, Capital Inicial, né? O Renato Russo. Aí você tem essas bandas que aparecem no cenário nacional nos anos 80. E aí, você não nasceu num lar evangélico, como é que foi? Foi ali no Tio Cássio, você se converteu antes, como é que foi isso? Não, eu tive uma experiência com Jesus num acampamento e, e lógico, esse acampamento, posterior ao acampamento, eu fui para uma igreja batista, fiquei 3 meses, mas era muito longe de casa. Foi aí que eu encontrei a Cristo Salva, que a gente na época chamava de Tio Cássio, porque o pastor chamava Cássio Colombo, e era uma igreja independente, de vanguarda, com uma excelente musicalidade. Então eu fiquei apaixonado pelo lugar, pelas pessoas, né? Até mesmo porque tinha muitos jovens e tinha uma boa mensagem evangelística, né? A gente entendia que a época era uma época de evangelização. Nós estamos falando dos grandes evangelistas, né? Nós estamos falando no final dos anos 70, então você tem aí os grandes evangelistas, né, atuando.
Tinha como cruzadas no o Billy Graham no Brasil, por exemplo, ele teve no Brasil Billy nessa Graham, época. sim, Billy Graham, Rex Humber, depois vem o Jim Swagger. Então Jimmy Swaggart. você tem os grandes evangelistas, né? O Jimmy Swaggart tinha a questão musical também muito forte, né? Muito Sempre ele forte, cantando, muito forte. tocando. Não me agradava muito, mas que não É era, porque o estilo, né, bem é, coral, não era. piano. E uma coisa também, né, que você falou também da influência musical evangélica, ela é quase pequena porque você não tinha. Uhum. Eu estou falando de um garoto, de um já um jovem, né, que já tinha 17, 18 anos, né, saindo da adolescência, que não tinha um estilo, aquilo que eu gostava de ouvir, não tinha. Ah, bem Então, pontuado. É o final dos anos 70, não é isso? final dos anos 70. Então, A música evangélica, ela era basicamente aquela linha MPB, bossa nova com vencedores, e você tinha é, um os, lado bem pentecostal, né? os Pouquíssima coisa de vencedores, rock. os vencedores estavam começando, né? Nós estamos pegando o início dos vencedores. Uhum, Início do Grupo Elo, é verdade. né? Início. Então, e quem vem de uma vertente mais rock and roll, você não acaba não se adaptando muito com uma música mais no estilo MPB, né? Coisa mais Certo. MPB. Então, não tive assim uma influência, não. Mas depois, você começa, na verdade, eu comecei a ter contato com algumas coisas que estavam sendo produzidas nos Estados Unidos. Hum, Então, aí a coisa realmente me cativou. Porque aí eu comecei a conhecer principalmente o gospel norte-americano, né? Um camarada que eu gosto até hoje eu ouço, chamado Andrew Crouch, e eu ouvi muito. Depois eu fui conhecendo outras bandas, e aí foi quando surgiu, lá para 80 e pouco, o Petra, né? Talvez 82, 83. E aí, meu amigo, o Petra tá ali na lista, então. O Petra é impressionante. aí falei, cara, me achei, né? Mas na igreja, na época também, nós já tínhamos uma música moderna, fruto do Janires, que estava com a gente, que depois foi para o Rio para Ah, fazer parte do Rebanhão. Mas ele estava em São Paulo lá na igreja, ele tocava na igreja, ele fez várias canções que nós cantávamos na igreja. Então nós tivemos uma influência. Se eu tive alguma influência, eu vou dizer que essa influência veio de Janires pela sua musicalidade e principalmente pela sua modernidade e criatividade, né? a primeira gravação do Baião foi em São Paulo. Foi na Cristo Salva? Foi na Cristal. Foi na Cristal. Ah, então era uma curiosidade que eu tinha. Se você, nessa fase inicial, tinha cruzado com o Janires na Cristo Salva, antes dele ir para Sim, o Rio de Janeiro. sim, sim, amicíssimo, amicíssimo. É que posteriormente ele veio para o Rio de Janeiro para fazer parte do Rebanhão, né? E aí você tem as composições espetaculares do Janires nesse período, né? Do Uhum. Rebanhão. Realmente o Rebanhão, ela entra como aí a primeira grande banda nesse aspecto, até desbravando tudo, né? O cenário, eu tenho falado, inclusive com os jovens aqui da igreja, né? O pessoal que se converte, a molecada que está crescendo agora, que acha que a música sempre foi desse estilo, com a popularidade, com a questão técnica, e a turma, Não. muita gente não lembra aí lá do começo, né? Não fazem ideia do que do que foi, né, o início, porque nós estamos falando de equipamento, as igrejas não estavam preparadas para os equipamentos que teriam que se usar para uma banda, né? Os amplificadores, a própria bateria, colocar uma bateria numa igreja
Era Foi um difícil. negócio difícil, difícil. Demorou para ter aprovação, né, de algumas igrejas, né? Demorou um pouco, né, a questão. Como eu vinha de uma outra realidade, de uma coisa extremamente contemporânea, onde já tinha bateria, tinha todos os equipamentos. Então, para mim, era maravilhoso. Eu estranhava quando eu ia em algum lugar que não tinha. Eu falava, espera aí. O que está Não, acontecendo? e a proibição, né? E a proibição, a forma como enxergavam esse aspecto litúrgico, enfim. Então foi assim um desbravar, né? Foi um desbravar para você poder colocar um violão, imagina. Veja lá, e no Porque, caso de vocês, o rock, então, era. Você mas vê. assim, como a finalidade nossa era da evangelização, usar a música como uma ferramenta evangelizadora, então a gente não se preocupava. Então, porque os convites começaram a surgir de escolas públicas, de escolas particulares, de universidades, espaços que eram espaços alternativos e que a gente começou a mostrar a nossa música, E, entendeu? e como é que surge, então, lá no Cristo, no Tio Cássio, né, que era o nome dado na época, como é que surgiu a ideia do oficina, da banda? Você cantava já ali no louvor da igreja, não é isso? Já Isso, tinha. isso. Como é que as coisas É, começaram? eu já fazia parte da equipe de louvor da igreja, né? E como nós tínhamos cultos aos domingos, nós tínhamos uma reunião às segundas-feiras e tinha também um culto de jovens no sábado. Então, nós tínhamos que fazer escala, né? E vale ressaltar que a gente não tem nessa época computador, então era tudo datilografado. Uau! Então a gente datilografava e colocava num mural a escala do mês. Então tinham duas bandas que tinham nomes e a gente colocava o nome delas. Mas como para não ficar escrevendo o nome direto, né? Então tinha Cristo Salva, que era uma banda, tinha o Estação Céu, que era uma outra banda, e tinha um terceiro grupo, né, que não tinha nome, porque eles não eram uma banda. Era um grupo que o pessoal sabia tocar e que faziam louvor. Então, quando você datilografava, para não ter que escrever Cristo Salva, a gente colocava CS, né, de Cristo Salva, o EC de Estação Céu, e o outro, como não tinha nome, G3. Ah, bem igreja Entendeu? mesmo assim, não me entendi. Então lá quando você olhava no mural, na escala, o pessoal que ia ver, falava, opa, hoje é o Cristo Salva, a equipe do Cristo, hoje é a banda que vai tocar no domingo, no sábado, na segunda-feira, tal. São esses os grupos, né, que vão fazer o som. Então já sabiam quem eram. Então, quando em 89 começou a surgir os convites e aí tinha um camarada que mexia com publicidade e precisava fazer os cartazes, né? Ele falou, cara, a gente precisa botar o nome de vocês, cara. Mas, pô, G3, cara, é esquisito. Pô, vamos pensar no nome. Aí ficou pensando, pensando, pensando. E aí surgiu o nome, surgiu. Alguém falou, sei lá quem, Oficina. Ele falou, cara, fica legal, Oficina G3. Aí todo mundo, tá legal, tá bom. Então, para você ver que o nome oficina não tem significado. Eu já li tanta coisa a respeito disso, o pessoal fala que podia ser. Não tem, foi só mesmo pela questão de que tem que ter o nome. Porque ficaria esquisito você colocar num cartaz
como iria ter outros nomes de bandas que iam tocar naquele evento, você só colocar G3, escrever G3, entendeu? Por isso que no cartaz foi Oficina G3. Rapaz, uma curiosidade grande que eu tenho, você citou os outros dois grupos, Cristo Salva e o outro era qual? Estação Céu? Estação Céu. Esses dois grupos, quando a explosão ali no início dos anos 90, de gravação e tudo mais, eles também migraram, gravaram, se transformaram em outras bandas ou não? O Cristo Salva chegou a gravar em 85. Nós gravamos um LP, até num bom estúdio, que foi na Continental Studios, em São Paulo. E foi com um trabalho bacana, um trabalho legal. Músicas lindíssimas, né, que nós já cantávamos na igreja. E então foi gravado em 84, 85, foi gravado esse LP. E a gente, lógico, os convites acabaram surgindo do Cristo Salva. Eu fazia parte do Cristo Salva, eu era o vocal, um dos vocais do Cristo Salva. O Juninho não fazia parte, né? Eu acho que o Valtão fazia parte do Cristo Salva. Sim, o Valtão, ele tocava a bateria no Cristo Salva. Juninho não, Juninho era garoto. Ele não tocava. Mas o Juninho já tocava no G3. Uhum. O Valtão também fazia parte do G3. E eu, de vez em quando, fazia o vocal no G3. Mas também fazia o vocal no Cristo Salva. Eu só não fazia vocal no Estação Céu, porque ele já tinha um vocalista, né? Então eu não fazia parte. O primeiro vocalista, ou quem ficava, o vocalista que era só do G3, era o Túlio? Não, o Túlio era vocalista também Do Cristo Salva. do Cristo Salva. Do Cristo Salva. É porque o Túlio também, ele tocava um pouco de piano no Cristo Salva. Entendeu? Ah. Então ele, na verdade, era vocalista. Era porque era um grupo, assim, porque na época, os grupos, acho que inspirados nos Vencedores e inspirados em alguns grupos norte-americanos, tinha muito vocal, né? Uhum, verdade. Tinha muitos vocais, dividia em vozes. Então, o Cristo Salva tinha um pouco disso, né? Tinham vários vocais, fazia aquele coro, né? Então, o Cristo Salva acabou seguindo essa linha. E o G3 já não. O G3 já veio com uma outra característica. Ok. Qual que seria, assim, eu imagino que você lembra, a primeira música assim, do G3? Essa aqui foi a primeira composição, a música que, na verdade, assim, o pessoal começou a identificar aquela banda que canta tal música. Qual seria aí a música no início? Eu acho que Naves Imperiais foi uma baita música na época. Naves Imperiais. Ela é sua? Não, ela é do Túlio. Ela é do Túlio. Uma baita música. E aí as coisas começaram a acontecer. Você está no cenário. Você é paulistano, é carioca? Sou paulistano. Você é paulistano, certo? Paulistano. As coisas começaram a acontecer ali no início dos anos 90. E aí um negócio que eu acho muito interessante, a primeira gravação da Oficina já é ao vivo. O primeiro disco de vocês é ao vivo. Isso foi uma coisa para maluco, né? É uma coisa... Eu gosto de dizer que nós realmente fizemos um trabalho ao vivo. Porque você tem falhas. Você percebe falhas, assim. Que realmente a captação foi a captação de público, de gente falando, som vazando. Então, é muito interessante esse trabalho. Para quem quer entender o que é um trabalho ao vivo, teria que ouvir esse Oficina G3 ao vivo, porque ele é muito interessante, cara. Se você tiver até um bom microfone, um bom fone, e tentar ouvir, você vai ouvir até um cara falando uma palavra torpe. Lá no fundo, assim, porque teve um cara, acho que na iluminação encostou, e acho que um técnico acabou falando um palavrão. Eu acho que deu uma vazadinha, mas é muito difícil de ouvir. Você tem que estar bem. Ele foi no Dama Choque?
Foi no Dama Choque. No Dama Choque, cara. Então, início dos anos 90, a música evangélica é uma música, a música cristã, a música evangélica é uma música ainda, vou usar essa expressão, gueto, bem segmentada, e de repente vocês aparecem gravando no Dama Choque, que era uma casa super conceituada em São Paulo. Como vocês chegaram na gravação? Assim? Como é que as coisas aconteceram? A gente chegou para o produtor e para quem estava negociando, nós chegamos e falamos assim, olha, nós somos uma banda caracterizada por tocar ao vivo. Então nós queremos mostrar o nosso som ao vivo. Essa é a nossa característica. Então, e estava começando ali no final dos anos 80, estava começando essa coisa ou essa proposta de gravações ao vivo. Entendeu? Algumas bandas seculares estavam já fazendo isso. E nós falamos, por que não sermos a primeira a fazer alguma coisa desse tipo? Realmente uma gravação ao vivo, numa casa de show, né? E foi a ideia. E o produtor, ele achou legal. Quem tinha o dinheiro achou interessante. E a gente acabou gravando. E foi realmente um negócio inovador. Inovador. E agora, tivemos que ensaiar muito, mas mesmo ensaiando muito, sempre tem, né? Não tem como você não ter as falhas, né? Vocês estavam eu não lembro agora se o primeiro já foi pela Gospel ou foi independente? Foi pela Gospel Records. Já foi pela Gospel Records. Vocês ainda estavam no Cristo Salva? Sim, sim. Sim. Certo. Era tudo muito novo e vocês acostumados a tocar no ambiente de igreja. De repente, assim, teve aquele momento que vocês viraram e falaram, a banda virou, a banda vai acontecer. Ou era tudo sempre muito assim, vou usar a expressão, amador, ou ainda visto como algo que vocês gostavam de fazer, mas não que seria a profissão ou que seria a vida de vocês? Como é que era isso? Não, a ideia realmente era evangelizar. A ideia era usar a música como uma voz profética para aquele tempo. Entendeu? Não tinha essa questão, vou viver disso. Não. Todos, de uma certa forma, estudavam e alguns já trabalhavam, né? Então não tinha essa ideia de querer viver disso, né? Mas a questão é que como a coisa foi tendo uma projeção, foi crescendo, alguns falaram, não, eu vou viver disso. Então eu diria que todos, né? Acabaram vivendo só da banda, porque aí a demanda ela foi ampliando, né? Aumentando. E viagens, e às vezes você não tem como trabalhar. Como é que você... Às vezes você não consegue voltar, às vezes são 3, 4 dias. Que trabalho você consegue fazer assim, né? Então não tinha como. Eu acho que era o único que, na época, depois, né? Como eu trabalhava na igreja, né? Então, logo depois eu fui ordenado pastor em 89. Então, eu era uma pessoa que vivia, né? Tinha o meu provento pastoral, mas também viajava demais com a banda, né? Você já era pastor, você foi ordenado pastor na Cristo Salva. Em 89. Em 89. Quando a banda estourou, eu já era pastor. Você já era pastor. Agora, puxando aqui pela memória, vocês chegaram aí, vocês foram para Renascer. O que aconteceu foi o seguinte, no final de 89, início de 90, de 1990, o pessoal saiu da Cristo Salva, né? Eu também saí, só que eu já era pastor. Foi uma questão de
eu diria para você que eu não me adaptei com a nova proposta teológica que foi adotado pela igreja. Entendeu? Eu não me adaptei com o que estava sendo proposto. Então, como eu já era pastor e já estava estudando, fazendo seminário, eu não consegui me adaptar. Foi muito triste para mim, porque eu já estava lá há 14 anos. Então, foi muito duro ter que tomar essa decisão e ter que sair, entendeu? Eu não acabei não me adaptando e tive que sair. E aí a banda foi para renascer. Foi para renascer. Foram todos. Eu não. Eu acabei aceitando o convite de trabalhar na capelania metodista, porque aí eu aceitei o convite também de fazer teologia na Universidade Metodista. Eu migrei da Faculdade Batista para a Faculdade Metodista. Você chegou a fazer a teológica? Sim, cheguei. Eu não sabia disso, ok. Cheguei. Não completei porque eu migrei o meu curso teológico para metodista. Por quê? Porque eu tive convites para trabalhar na capelania e estudar e fazer teologia lá. Aí acabei estudando lá e servindo, até o Everson está dizendo aqui, eu fui servir a Igreja Metodista de Santo Amaro. O Everson conheço bem, amigo de longa data aí. Aí eu fiquei na Igreja Metodista de Santo Amaro e oficina na Renascer, né? Só que eu falei para o pastor da igreja que se a gente podia fazer um trabalho evangelístico às sextas-feiras à noite, onde a oficina ia tocar. Ele falou, vocês são malucos. Eu falei, olha, vamos fazer? Vamos. E eles aceitaram. Então, às sextas-feiras, nós fazíamos toda sexta-feira um trabalho evangelístico. Cara, foi uma loucura. O que tivemos de jovens tendo uma experiência com Jesus foi inacreditável, né? A ponto de, às vezes, ter que tirar os bancos, porque lotava às sextas-feiras, numa igreja metodista tradicional. Sim. Então, foi, assim, espetacular, né? E, lógico que depois de um ano, aí houve uma pressão, eu vou dizer que realmente houve uma pressão, tanto deles, para que eu fosse para Renascer, né? Até porque eles estavam precisando, o trabalho que estava sendo desenvolvido, e aí eu acabei aceitando o convite e saí da Metodista e fui para Renascer. Para ser pastor da Renascer. É que o Caleb está perguntando, gente, é muito complicado fazer a live e ficar lendo aqui os comentários, então de fato eu estou aqui seguindo o rumo da história, né? Então não garanto conseguir ler aqui as perguntas que surjam. Eu acho que a pergunta dele foi a respeito se o Juninho tinha sido do resgate em algum tempo, ou no princípio. Nunca foi, Nunca né? foi. Nunca foi. Nunca foi. O Juninho sempre foi da oficina, não tocou em outra banda, a não ser no Oficina G3. Ok. Muito bom aí essa questão. E dizendo, eu lembro bem agora, os anos 90, o início dos anos 90, são os anos que marcam a minha adolescência. Estou entrando na adolescência, eu sou pastor de Igreja Batista e era lá de Santo Amaro, inclusive, Igreja Batista em Santo Amaro. E eu lembro bem que era um negócio porque os jovens estavam nos fins de semana, sábado e domingo, nas igrejas tradicionais, mas durante a semana tinham a segunda na Lins. Era na Lins ou no Copan? Na Lins, não é isso? Na Lins de Vasconcelos, isso mesmo. A segunda na Lins era um negócio assim impressionante. E para a turma de Santo Amaro tinha as sextas-feiras na Metodista. Então, os pastores ficavam desesperados, né? Porque no fim de semana, pastores da linha mais tradicional, os jovens estavam na igreja, mas durante a semana, e aí eu lembro bem de uma discussão que surgiu na primeira parte dos anos 90, que era a respeito da questão do rock, de ser do diabo, não sei o que está acontecendo.
e vocês participando ativamente dessa explosão, né? Então, o ao vivo, ele é de 91? O Vivo eu acho que a gente gravou, foi isso mesmo, 91, isso mesmo. 91. E aí depois vem o Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho. Que foi em 93, 94, acho que foi isso. Isso. E esse aí, nessa época, você já tinha um cenário mais adiantado ainda, né? A rádio imprensa gospel era muito forte em São Paulo. Eu Sim, acho aí que sim. nessa época já estava acontecendo as marchas, né? SOS. Como é que era o cenário? Sim. Cara, como você tinha uma rádio que tocava rock internacional, tocava de tudo, muito moderno, cara, isso foi uma revolução, né? Foi uma revolução. E então isso acabou abrindo espaço para várias iniciativas, que foram os grandes eventos que aconteceram em São Paulo, que foram os SOS da vida, né? Então, porque você tinha, além da rádio, a gente começou a ter os clipes, o clipe gospel pela TV Manchete, né? Que E o também Clipe foi Gospel, na Manchete, era uma época da Manchete ainda, uma TV muito forte, e era nacional, não é isso? isso, nacional, nacional. Então a rapaziada ficava de madrugada para gravar, lembra? Que o pessoal gravava em VHS para depois assistir, botava para gravar, porque às vezes era tarde, e aí o pessoal botava para gravar. Foi Eu espetacular. lembro, queria que se você lembrasse aí, contasse, eu lembro do impacto quando eu vi um clipe, o primeiro clipe da oficina que eu lembro, é um clipe que é aquele da música A Razão. Sim, sim. E esse clipe, eu ficava vendo, falei, gente, o que está acontecendo aqui na TV? Era música cristã, mas vocês com a estética completamente diferente. Você falou que era uma banda ao vivo, vocês tinham muito aquela questão de performance, né? Do palco, aquela coisa toda. Era muito forte isso, né? Então a gente queria mostrar isso. Por isso que o trabalho ao vivo teve essa ideia, né? Para você ver que a gente era tão assim, não que fosse performático no sentido de querer aparecer nada, Sim, mas é o que as bandas faziam, né? Então eu lembro que no trabalho ao vivo, na gravação, todos nós estávamos vestidos de macacão de frentista, cara, do posto Ipiranga, que a gente tinha o sogro do Juninho, tinha um posto Ipiranga, e aí ele conseguiu os macacões, e todos nós ficamos vestidos de macacão do posto Ipiranga. meu Deus do céu. Me diga aí algo que eu não posso aí sem perguntar. A ideia de entrar de skate em vários lugares, como é que Olha, foi isso? isso foi num dos SOS da vida, deu um problema na guitarra do Juninho, logo que a gente foi entrar, deu um problema, cara. Deu um problema, e eu não sei por quê. Eu não sei se foi algum hold que deixou um skate atrás da bateria. E eu vi esse skate. Eu vi o skate. Cara, na hora que deu problema na guitarra do Juninho, eu pedi pro Marcos Pereira ficar tocando, né? Enquanto que o Juninho pegou... Eu lembro que o Juninho pegou emprestado a guitarra do Tomate, do Cates Barneia. Aí o Tomate prestou... Tomate, Isso. para quem não lembra ou para quem não sabe, era o Tomate, é o que era do sexteto do Jô Soares, né, que tocou muito tempo ali. Ele tocou no Cats Barnett, acho que tocou no Renascer também. As pessoas nem Isso. lembram, né, nem sabem. E aí como eles começaram a tocar a introdução de alguma música, não sei, não lembro se era Razão, eu não lembro. Eu peguei o skate e comecei a fazer umas manobras no palco, né? Eu sabia andar de skate e comecei a fazer manobras, batidas, tentando dar 360. E, cara, isso foi a O que aconteceu? piração, meu irmão. Então eu digo que antes de Chorão, Mangão andava de skate nos palcos, né? Alguém comentou aqui, né? O pessoal acha que o Chorão começou com isso, sabem de nada, né? Não sabe de nada, não sabe de nada, não sabe de nada. Então,
Eu entrei, cara, e na verdade quem viu achou que tudo isso era alguma coisa Programado. coreografado ou programado. Não, isso foi insight, isso foi sacação Que e que coisa deu bacana. certo, e que deu Rapaz, certo. falando aí os shows começaram nas igrejas, vamos pegar aí a Renascer, por tudo que ela já fazia na Lins, mesmo saindo ali da questão da Cristo Salva, mas era tudo muito novo nesse aspecto. Todo culto era muita estrutura de show, né, na verdade. E É, a gente tá falando de um tempo em que as coisas estão começando. Como era para vocês a questão de conseguir equipamento, técnica, né? Todo o mercado técnico, produção. Como é que era isso no meio evangélico? no início, ali no contexto da Cristo Salva, a coisa era difícil, porque era caro, né? Era caro. Então, lógico que a gente não tinha equipamentos importados, a gente tinha os equipamentos nacionais. Então, tinha os amplificadores Giannini, né? Enormes, Meteoro. pesados. É o que nós tínhamos, não tinham os equipamentos importados, não havia essa, essa condição de poder comprar, né? Isso só vai Mas surgir depois do plano real, né? Quando o dólar fica um por um, que os equipamentos começam a é, chegar. agora, na Renascer, aí você já tem um bom equipamento. Por quê? Porque como a coisa começou a ter uma projeção, então nós conseguíamos permuta. Então tinham lojas de instrumentos musicais, eu lembro que a Mende Brasil foi uma dessas lojas que permutava, colocava os equipamentos lá e colocava a marca deles, né? Porque isso ia aparecer na TV, né? Ah, ok. Então, eles colocavam os equipamentos. Aí, meu amigo, aí nós tínhamos os melhores equipamentos. Isso, agora Então, eram os equipamentos lá da igreja e as bandas se revezavam nos mesmos equipamentos ou as bandas começavam a ter seus próprios? não. Assim, os equipamentos, é, amplificadores, tal, a gente usava o que estava lá, porque era de primeira, né? Uhum. Agora, lógico que as bandas foram, cada uma das bandas foram se atualizando, né? Comprando boas guitarras, bons contrabaixos, bons pratos, principalmente importados, Ildian e tantas outras, boas marcas de bateria. Então as bandas foram se sofisticando e ampliando o seu trabalho, né? Os pedais começaram a surgir, né? Marcas, muita gente procurando equipamento importado. Então, foi uma projeção. Alguém está perguntando, alguns estão perguntando sobre a questão das gravações do Renascer Praise, né? Que também foi um trabalho lindíssimo. No início dos anos 90, a gente começou a gravar músicas congregacionais, né? Isso. E era E, e na sua grande maioria composições próprias, né? certo. Autorais. Então, cara, isso aí foi também um negócio espetacular, Porque era né? impressionante, falando a visão daquele que consumia, que acompanhava, que ouvia rádio e tal. O Renascer Praise entra com um negócio que era muito legal pra gente, que era ver todo mundo junto. Então você cantava do lado do Simeon, do Zé Bruno, do Silas, do Kadoshi, Rod Mayer. Tinha assim, era um negócio que você, pô, tá todo mundo junto aqui. Alguém até comentou aqui nos comentários, We Are the World, né? Aquele É, esquema. E realmente o Renascer Praise 1 tem uma diferença grande do 2, né? Eu não sei se é do 1 pro 2 ou se é do 2 pro 3, mas tem uma diferença grande aí na sequência dos discos. Mas eu lembro bem do 1, inclusive com a música que virou hino, que era aquela música de comunhão, né? Deus venha nos abençoar. Bom estarmos aqui. sim. Inclusive é você que canta, não é isso? Eu Na acho que eu faço uma gravação. parte. Você Eu faz uma faço uma parte. parte dela. Isso, Seu, isso, Silas, isso. de quem foi a ideia? Como é que surgiu esse movimento aí do Renascer Praise? Eu acho que isso nasceu entre o próprio Estevão e a Sônia, né? Porque a Sônia sempre gostou,
do gospel americano, né? Do choral, né? Daqueles corais black. Ela sempre gostou. Então ela queria, na verdade, fazer alguma coisa que tivesse essa vibe mesmo, né? Vozes. Por isso que o Renascer Praise ele enfatizou muito essa questão do nego spiritual, essa coisa com muita pulsação, né? Sim. Com uma pegada mesmo. Então, essa era a característica, né? E também o aspecto congregacional, né? Músicas que pudessem servir à igreja, que pudessem cantar, facilitar para as igrejas, né? O primeiro era muito simples. As músicas Sim. realmente eram muito fáceis. Apesar que tinha ali tinha uma música que a gente gostava demais na igreja, que era o Se Não For ao Senhor, que era Se você, não, Zé Bruno e o sim. Simeon, né? Maravilhosa, maravilhosa, Essa maravilhosa. música, um rock assim, assim, nossa, os três juntos. Era muito legal para a gente ver todo mundo junto. E você gravou até qual Renascer? Cara, acho que eu gravei até o 5, acho que foi até o 5, se eu não Até me o engano. 5, né? Tem ali uma diferença grande, mas é legal voltar assim e ver até o amadurecimento nas próprias produções. O Nada é Tão Novo, Nada é Tão Velho já tem um estilo, aí vocês chegam e não acho que 95, 96, não lembro o ano, e lançam Indiferença. O Indiferença talvez seja o mais rock daquela época ali. Como é que vocês Sim, chegaram à sim. Indiferença? Cara, o Indiferença, até eu estava falando com o Duca ontem numa live, o Indiferença, ele tem uma característica que nós estávamos tendo, para a época, uma visão um tanto ecológica. A questão da ecologia estava muito forte. A questão da justiça social também, né? Nós ainda não tínhamos essa questão da missão integral, mas nós tínhamos a questão da justiça social. Então, nós, assim, já estávamos fazendo um trabalho, a minha esposa, na época, estava muito envolvida com isso, de ter um olhar para a necessidade do próximo. É quando o crack está começando a mostrar sua cara em São Paulo. Então, a gente começou a fazer um trabalho à noite, chamado Expresso da Solidariedade, que era um ônibus que saía no centro de São Paulo para dar banho nas pessoas, dar alimentação. Então isso chamou muito a nossa atenção de fazer um trabalho musical que falasse dessas questões, né? Por isso que Valéria acaba sendo uma canção que fala da questão das drogas envolvendo mulher. A própria canção Indiferença, que fala dos garotos, né? Da indiferença com os garotos que estão pedindo ajuda. Na verdade, a ideia foi que esse trabalho também pudesse, na vendagem, ser direcionado para os trabalhos sociais que a igreja, que a Renascer fazia. Então, nós não recebemos um centavo do Indiferença. Era tudo revertido para os trabalhos sociais. Nessa época, pouco Você antes. pode ler, se você Ah, tiver o CD do Indiferença, sim. você vai ver atrás que está escrito: esse trabalho está sendo. Tem alguma coisinha escrita atrás do CD que Uhum. ao comprar aquele trabalho você estaria ajudando os trabalhos sociais a renascer, alguma coisa assim. Um pouco antes dele, teve um projeto que foi lançado pela Gospel, mas que era da Vindi, que era o Atitude e Solidariedade. Você participou, inclusive, você canta. Eu não lembro se Sim, ele foi antes ou sim. foi antes, não foi? Cara, isso foi lá por meados de 93, 92, que a Ah, foi gente bem antes, gravou, tá. Que era a Vindi, nós era muito gravamos. forte, a Fábrica da Esperança. Já tinha essa Isso, pegada isso. de. E eu, Simeon e o Zé Bruno gravamos uma canção, lindíssima, por sinal. Acho que Sim, era Tenho Fome, alguma coisa assim. isso, o disco era. O disco é muito bonito, inclusive, né? Nem sei como é que. É, Os discos. Então, e aí, assim, o Indiferença, ele. Eu não sei em termos de vendagem desses qual que mais vendeu,
mas o Indiferença realmente é algo assim, a diferença, né, do estilo, da técnica, de tudo, é muito grande no CD. Eu também não faço ideia de quanto foi vendido, até porque eu não vi um centavo, então eu não sei, eu não Ficava, sei. E também a gente, sabe, a gente não se preocupava com esses, a gente não se preocupava com isso, cara. Essa é a grande verdade. A gente não se preocupava. E a ideia mesmo era a gente tocar. Tocar e falar do amor de Deus. Era essa a temática, eu diria até que era essa a ideologia. Entendeu? você, você vai sair da oficina um tempo depois do Indiferença. Eu saio, na verdade, a gente faz todo. Pô, na verdade, são 2 anos de muito trabalho, né? Desenvolvendo as canções da oficina, principalmente do Indiferença. E depois eu vou sair em 98. Acho que eu saio em agosto de 98. Em agosto de 98. E aí, Isso você mesmo. já tinha falado da dificuldade, né? Romper um ciclo, que nem foi a sua saída da Cristo Salva, e depois você foi para Renascer, aí você sai, são vários ciclos, né? Como é que foi isso, esse tempo que você viveu na música em São Paulo? Você vivenciou toda a mudança, vou usar uma expressão agora, não me entenda errado, toda a mudança de mercado, né? Você viveu a revolução ali nos anos 90, o Simeão falava muito em revolução. E como é que foi para você esses anos e chegar no momento de dizer estou saindo? Porque eu fiquei, na verdade, num impasse, até no aspecto ministerial, porque eu fui enviado para o Rio de Janeiro para plantar a igreja no Rio de Janeiro, e a banda, lógico, em São Paulo. Então eu comecei a encontrar uma certa dificuldade, que ter que plantar a igreja, ter que pastorear, fora as outras atividades que a própria denominação tinha e as responsabilidades que eu tinha com a denominação. Então eu tive que fazer uma escolha, porque eu tinha que ensaiar em São Paulo, então eu tinha que ir para São Paulo, morando no Rio, e estava na iminência de gravar mais um trabalho, e fora as demandas da igreja, como eu já disse, que eram enormes, e também o aspecto familiar, né? Então, imagina, você ter que viajar, voltar para a igreja, pastorear, pregar, cara, foi chegando uma hora que eu falei, não vai Não dar dá. certo. Ou eu vou fazer uma coisa ou vou fazer outra. E como as duas coisas eram muito fortes na minha vida, tanto o ministério pastoral, o chamado pastoral, como também o envolvimento musical era muito forte, eu falei, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? E aí, lógico, eu optei para aquilo que talvez fosse o mais difícil, a escolha mais difícil, que foi a questão pastoral. Que foi falando, não, eu vou seguir o meu chamado e por mais que seja difícil para mim, por mais que seja doloroso, porque eu vou sair no melhor momento da banda, né, no melhor momento e, enfim, eu vou ter que tomar essa decisão. E aí a decisão foi tomada em agosto, como eu disse, né? Só que aí a gente foi se organizando para trazer o PG nas viagens. A gente planejou um negócio. Ok. A gente planejou, fez um planejamento de ir trazendo o PG nas viagens. Aí ele cantava uma música, tal, para ele até ir se adaptando, enfim. Esse foi o trabalho que a gente foi fazendo. E eu fui assim, de uma certa forma, fui devagarzinho, fui Saindo. me retirando, me retirando até na gravação do acústico. Eu conversei com eles e falei, cara, não dá. Se vocês quiserem, eu faço até uma participação, mas eu não vou gravar. Eu não vou Então, gravar. era uma curiosidade que eu tinha. O acústico, ele já estava programado, seria com você se você tivesse permanecido na Sim, banda. sim, sim, lógico, lógico, lógico. Ok. Mas aí foi no
Cara, o vulcão, a erupção, estava acontecendo nesse momento, né? Uhum. Era o meu sonho, cara. Era o meu sonho fazer um unplugged, né? Porque eu assistia muito MTV, via as gravações Yes. unplugged. Era o meu sonho, cara, gravar. E eu não pude realizar esse sonho porque eu tive que tomar uma decisão. Olha só, era uma coisa, É, porque na época do acústico, sim, tinha todo aquele mundo da MTV, as bandas brasileiras, inclusive, algumas até ressuscitando, né, com os acústicos da sim, MTV. sim. E vocês, depois do disco mais pauleira que vocês tinham gravado até então, vocês vieram com acústico e mudando o vocalista, ou vocês, o Oficina. E eu olhava e falei assim, rapaz, como é que pode uma diferença tão grande? O disco é muito bom, né? Eu tenho, gostei, mas eu falei, será se foi por causa da mudança de estilo do PG para o Manga? E a gente ficava tentando Não, entender essa não. escolha. Não, não, Então não. já era um É projeto. lógico, é lógico, é lógico que o PG imprimiu o estilo dele, lógico, Uhum. lógico, né? Achou uma Mas, banda. mas a questão foi essa mesmo. Eu falei, eu não vou gravar, porque eu não acho justo gravar uma coisa da qual eu não vou participar. Eu não vou viajar, a decisão está tomada. Então, foi duro, foi duro, foi duro. Nossa, Cara, imagino. muito, É. muito duro, muito duro. E o pior, para piorar, em outubro do mesmo ano de 98, eu tomo a decisão de sair da Renascer também. Aí, meu Mesmo amigo, aí disseram rompimento total. esse cara surtou. Mais uma vez, porque eu não estava me adaptando com aquilo que estava sendo proposto aos pastores, né? Então, por uma questão ética e de respeito, eu disse, não, eu prefiro me ausentar, eu prefiro me desligar, e aí eu pedi meu desligamento de forma honrosa da minha parte. Eu falei, Uhum. não, eu não vou fazer mais parte, e acabei me desligando da igreja. Então aí, cara, aí você imagina, você ir para o anonimato mesmo, né? Que você sai de eu diria que de duas propostas que acabam te dando. Peraí que tá falhando a internet dele aqui. A internet está difícil, aí os horários, vamos esperar estabilizar, mas vocês estão acompanhando aí. Isso, é que deu uma falhada aqui. Não entendemos aí a parte final do que você falou. Você falou que estava saindo de duas e aí deu uma travada. Eu acabei saindo de duas propostas ou de que traziam uma visibilidade, Gigantesca, entendeu? era o grande auge, né? Gigantesca, né? Eu simplesmente descarto e vou pro anonimato. Vou pro anonimato, cara. Então foi uma experiência assim de autoexame, de autoconhecimento muito forte, né? De lidar com isso, de falar, espera aí, eu vou lidar isso com Deus e Deus vai lidar comigo em relação a essa questão, né? De ir pro anonimato E e iniciar curiosamente, tudo do zero, iniciar tudo do zero. Foi uma baita experiência, uma baita você experiência. começa uma comunidade do zero. Do zero, do zero. E Né? aí, porque Na verdade, como as. na Ah, verdade, eu nem queria, né? Eu não me via capaz, eu não me via em condições de iniciar alguma coisa. Mas aí é Deus, né? O que eu posso fazer? Eu vou brigar com Deus? Algumas pessoas me procuraram e disseram que gostariam que a gente se reunisse. E tem a questão também financeira, né? Eu dependia 100% da igreja. Eu falei, como que eu vou viver
E impressionante como essas pessoas usadas por Deus acabaram sendo o meio de provento. Que coisa. Impressionante, impressionante. Então eu aprendi muito com Deus, né? Essa questão toda. Hoje eu pastorei uma igreja que não é uma igreja grande, é uma igreja pequena, e vivenciando essas experiências, né? Ainda mais nesses dias. Eu acho que nesses dias eu estou voltando a viver ou a experimentar o que eu experimentei em 98, que era a providência de Deus de uma forma incrível, incrível. Então foi isso. Eu parti realmente pro anonimato. Pro anonimato. Mas é engraçado que mesmo você indo para o anonimato, você vai acabar se encontrando e entrando na Vineyard e vai participar, por exemplo, de um dos CDs históricos ali do início dos anos 2000, que é o Vem Essa é a Hora. Vai entender, né? Vai entender. Coisa Vai incrível. entender. Estou vendo aqui, daqui a pouco vai apitar o tempo aqui e estou numa região que você já teve aqui há um tempo atrás, até a Dejane participou, eu estou em Timon, no Maranhão, que é colado em Teresina. Você já participou de um evento aqui chamado Festa do Boa. Sim, da Igreja Batista, né? Igreja Batista, foi aqui ligado. Isso. Seja que eu posso quero, mas tem uma turma que teve juntos também. E a gente lembrando aí desse auge do gospel, eu sempre fui de Igreja Batista, mas como a gente às vezes também fazia os nossos pastores ficarem preocupados, né? Meu irmão, o Renê, que marcou aqui, na época tinha os concursos de escola bíblica dominical, e ele ganhou, e aí o presente dele na frente da igreja inteira foi pedir um disco do Oficina G3. O pastor ficou desesperado por causa da questão do rock, e ele ganhou o disco, tá aqui, eu lembro bem dele escutando lá em casa, né? A gente acabava com os discos, né? Era um momento assim muito importante. E um pouco antes aí, eu queria que você resumisse uma grande lembrança dessa fase aí Você falou muito em missão, né? Uma lembrança que você tem aí desse período dos festivais, não sei, das conversões. O que te marcou mais nessa fase aí dos anos 90? Eu acho que uma experiência que nós tivemos muito forte foi no Uruguai. Eu jamais vou me esquecer, né? Então, eu estava dizendo que a gente foi convidado com oficina para tocar nessa cidade do Uruguai chamada Colón. E tinha muita gente, até porque era uma novidade, uma banda de rock. Então tinham muitos jovens. E mesmo com chuva, eles ficaram, não saíram. Lógico que algumas pessoas acabaram encostando em alguns cantos, mas um bom grupo ficou ali na frente do palco. E a gente tocou, não parou de tocar, não parou de tocar. E aí tinha esse grupo de skinheads, que eram os carecas, né, os punks, e eles estavam nos agredindo com palavras, palavrões, enfim, querendo nos intimidar, né? E nós não parávamos de tocar até que eu senti de compartilhar uma palavra. E mesmo com o meu espanhol meio mambembe, um portunhol, eu trouxe uma palavra e acabei fazendo um convite para quem quisesse ter uma experiência com Jesus. E um dos carecas, dos skinheads, veio à frente. E eu me lembro, jamais vou me esquecer, que eu meti a minha mão na cabeça dele, aquela careca molhada, e orei. Né? E os outros acabaram vindo, porque eles são gangues, né? Eles se juntam. Aí vieram e nós oramos, tal. E foi uma baita experiência, uma baita experiência. Depois, conversando com o Juninho, isso tipo 10 anos depois, o Juninho me falando: Manga, você não vai acreditar, cara. Um daqueles caras se tornou missionário. Nossa! Missionário, cara. Eles foram para a igreja, foram batizados, e um deles ali, daquele grupo, acabou se tornando missionário.
Então, essa foi uma das maiores experiências que eu tive assim com oficina, inesquecível. Isso eu escrevi um livro que eu falo sobre isso até. O pessoal que quiser o livro, eu posso enviar o livro, Meus Dias na Oficina G3, tá? Quem quiser aí, quem quiser que está me ouvindo, eu posso enviar isso para você. O custo dele é muito barato, acho que é R$ 30 ou R$ 32, já com frete, não é um valor caro. Eu posso mandar o livro para você, que conto essas experiências. E essa experiência que eu estou contando aqui, ela faz parte desse livro, porque ela me marcou muito, me marcou muito. É inesquecível as imagens, né? Porque é chuva, o semblante, né, deles. Então foi algo muito forte, muito forte. Muito bom. É isso, Inclusive, Renato. depois você me manda até a foto direitinho para eu colocar aqui nas páginas, tanto do Instagram quanto do Facebook, do livro, né, com contato certinho aí para o pessoal. Estou vendo muita gente entrou e na outra. Tem O pessoal... também, outra coisa, além do livro, tem umas camisetas também que eu tenho, Joia. que o pessoal me pede muito, que é uma escrito Romanos, imitando a famosa camiseta do Ramones, entendeu? Que legal. Então, essa camiseta, pô, um monte de gente fica me pedindo, e acabou de chegar aqui uma remessa dessas Joia. camisetas, e uma outra chamada Love, que é uma mão furada, e também o pessoal tem me pedido muito. Aí, quem quiser, eu também mando aí pelos correios. Com certeza, Né? vai ter gente aqui aproveitando. O pessoal que entrou pelo canal do Manga aí, pelo perfil do Manga, curtam aqui o História da Música Cristã. Estou tentando resgatar histórias assim. Hoje à noite tem o João Alexandre, vou conversar com ele às 10 da noite, foi o horário que deu para fazer. Legal. Tá tudo muito assim, né? Esse período de lives a gente vai acomodando. Eu queria, Manga, para finalizar, que você dissesse uma ou duas músicas aí do Oficina G3 que te marcaram assim, que você, olha, essas aqui fazem parte, e uma mensagem para a turma que está ouvindo. Você me acabou de falar, está experimentando aí o cuidar de Deus nesse período, mas, de modo geral, o que você está sentindo aí, o que está vendo como igreja? Primeiro, eu diria que Naves Imperiais foi uma baita canção. Até pela criatividade dela, sabe? A sonorização dela. É uma música que eu gosto muito. E Magia Alguma é uma música lenta, né? Que é diferente do que Oficina fazia, né? Que tinha uma pegada mais rock and roll. E o Magia Alguma é uma música lenta, mas com uma letra linda. Então eu diria que essas duas canções, elas me cativam muito. Eu até hoje canto demais essas duas canções, tá? E a outra pergunta que tu faz em relação ao momento, à igreja, eu acho que quando terminar tudo isso, nós não seremos os mesmos. A gente vai viver um novo mundo. Aquele mundo que nós vivíamos não existe mais. Ele acabou. Eu diria que hoje eu acho que as pessoas vão se tornar pessoas diferentes, principalmente em relação ao tato. Eu acho que as pessoas vão ter um pouco mais de cuidado no abraço, em se cumprimentar. Eu acho que isso vai mudar um pouco. Por mais que a gente seja latino, eu não sei, isso tem me chamado a atenção, talvez as pessoas, só aquelas mesmo que têm uma afinidade, que vão manter essa questão do abraço, né, do beijo, que a gente é muito beijoqueiro, e eu não sei se nós vamos manter isso depois de tudo que a gente tem vivenciado nesses dias, que tudo tem que passar álcool gel, que tudo tem que lavar a mão. Eu não sei, eu realmente não sei. E a gente vai viver um novo mundo. Essa é a grande verdade. Justamente. E na certeza de que, independente de como será o novo mundo, Deus continua com a gente, né? Graças a Deus. Confiando no Senhor sempre. Sempre. E se enchendo dele. Tá, joia. Olha, Manga, eu não tenho palavras para agradecer aí esse momento. Faltou ainda, a gente
vamos tentar agendar agora uma outra conversa para você falar do teu tempo na Vineyard, né? Que é Sim, outro ministério que marca aí a história da música também. E vai ser um prazer conversar com você sobre isso também, viu? Tá, joia, pode me convidar, vai ser um prazer, a hora que você quiser. Joia, agradeço demais. Manda um beijo aí para todos aí da região, né, do Maranhão, Isso, e também Maranhão. do Piauí. Isso aí. Manda um forte abraço. Quem sabe a gente consegue voltar, né? Ainda no final do ano, enfim, próximo ano, que é uma região que eu gosto demais, Com certeza. Agora até citar aqui, eu tenho destacado, né, muito o Assir, ele tem participado. O Assir é o lá de Vencedores por Cristo. Você Sim, foi muito naquele escritório e tem sido muito legal. Eu trabalhava lá naquela época, é bom ver ele aqui. Daqui a pouco eu vou começar também a fazer umas lives com o pessoal de Vencedores, vamos contando a história, né? E agradecendo. Que Deus te abençoe grandemente, vamos mantendo o contato. Outras conversas virão, muita história, é o que eu estou dizendo, né? Estou contando história com quem fez história. Então, isso é um grande privilégio, poder proporcionar isso. E também, essa live eu estou salvando, estou disponibilizando no Facebook, depois vou colocar no YouTube também aí, para isso ficar registrado e as pessoas conhecerem. Tá bom? Um abraço, querido. Obrigado, viu?